Fala pessoal, tudo bem? Tô de volta! Vamos dar continuidade aos nossos estudos aí sobre administração geral, gestão estratégica, para que você possa fechar o assunto e, claro, ter condições reais de aprovação nesse concurso, hein? Show de bola? Então, quero que você acompanhe aí comigo o que nós vamos tratar nesse exato momento, tá? Ó, nós vamos falar sobre gestão estratégica. E agora trataremos sobre um tema chamado comunicação. Então, nessa aula aqui, falaremos sobre tipos de comunicação, elementos, canais de comunicação, tá? Conteúdo necessário aí que você precisa a respeito desse assunto, beleza? Então, vamos lá. Primeiro, um conceito, né, necessário para a gente observar aqui, que diz o seguinte, ó, comunicação nada mais é que o elo entre o emissor, aquele que transmite a mensagem, e o receptor, aquele que recebe a mensagem, tá? É preciso ter capacidade de se comunicar e transmitir mensagens. A qualidade depende da comunicabilidade. Aliás, o emissor necessita ter comunicabilidade e refere-se à capacidade de se fazer entender. O receptor necessita de percepção, capacidade de entender. E a interação é a chave do negócio na área de comunicação, pois há uma troca de informações entre as partes. Ó, para ficar melhor a nossa comunicação, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui uma tela em branco e vou colocar essa informação que está aqui de uma outra maneira, porque a gente se comunica de muitas formas, né? Nós nos comunicamos aí verbal, conversando, falando, nós nos comunicamos por gestos, expressões, é ou não é? Nós nos comunicamos pela escrita, que você acabou de ler aqui comigo, nós nos comunicamos por imagens, desenhos, ilustrações. Vou fazer uma ilustração aqui agora para você entender isso que estava escrito agora, nesse momento. Vamos lá? Olha só, a gente vai ter dois carinhas, dois personagens. Deixa eu só ver se a imagem aqui tá chegando legal aí para você. Eu sempre gosto de dar uma olhada. Ah, tá. Se eu ficar assim, então, tranquilamente você vai me ver e também um slide, né? Então, vamos lá. Ó, a gente vai ter esse carinha aqui, tá? E a gente, do outro lado, tem esse outro carinha. Beleza? Gostaram dos carinhas aí? Esse carinha é o emissor. E esse outro carinha aqui, ó, é o receptor. Eles vão fazer o quê, gente? Eles vão trocar mensagens, informações, vão se comunicar de alguma maneira, certo? Seja escrito, seja verbal, seja gestual, beleza? Eles vão se comunicar. O que vai acontecer entre eles? Haverá uma interação, um processo de interação entre as partes, beleza? E aí é o seguinte, o emissor, ele precisa ter uma característica que nós chamamos de comunicabilidade. Então, o emissor precisa ter comunicabilidade. O que significa comunicabilidade? Significa capacidade de se fazer entender. Capacidade de se fazer entender. Então, quando eu transmito uma mensagem e a pessoa do outro lado consegue entender com clareza. Beleza? O receptor, ele também precisa ter uma característica. Nós vamos chamar aqui de... nós vamos chamar de percepção. Percepção. Ó, percepção. Tá? O que significa percepção? Capacidade de entender. E por que isso é importante, gente? Porque é uma via de mão dupla. Há uma troca, tem que existir uma troca entre eles. Uma reciprocidade. Aliás, para que a coisa aconteça, para que seja possível tudo isso, é preciso ter empatia nesse processo. E o que significa empatia? Capacidade de se colocar no lugar do outro, tá? Então, ó, empatia, colocar-se no lugar do outro, beleza? Colocar-se no lugar do outro, isso é empatia. Você se preocupar com o outro. Eu tô aqui, eu tô
fazer. E a gente sabe, né, que ainda mais online, né, eu não tô te vendo. Você tá me vendo. Não, eu tô te vendo. Eu tô te vendo também, cara. Eu tô te vendo aí pelas lentes da câmera. É isso aí. Tô imaginando você aqui na minha frente, tendo dúvidas, olhando para mim, tendo dúvidas, mexendo a cabeça como sinal de positivo ou negativo, fazendo caras e bocas aí, né? Quando entende ou não entende a matéria. Tô aqui tentando me colocar no seu lugar, me preocupado com você para passar a melhor informação possível. E olha que online não é fácil não, né? A gente tem que imaginar, eu sempre estou aqui, eu estou me imaginando uma sala de aula lotado de alunos, uns 100, 150, 200 alunos aí numa sala, e a galera levantando, professor, professor, professor. Basicamente isso, certo? Então a gente tem que se colocar no lugar do outro, estar preocupado com o outro para conseguir passar a mensagem da melhor maneira possível, tá? Isso é empatia, beleza? E já teve uma questãozinha uma vez que trouxe uma palavrinha assim, ó, compreensão mútua. A compreensão mútua é quando os dois lados, um se preocupa com o outro. A empatia pode ser só de um, tá? Mas a compreensão mútua, como o próprio nome diz, são os dois, beleza? É isso. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Então a gente estava vendo justamente esse conceito. Esse conceito eu transformei numa outra forma de comunicação, vocês perceberam, né? Aproveitando que a aula é de comunicação, né? E agora a gente vai tratar aqui dos tipos de comunicação. Olha só. A comunicação institucional procura repassar para os atores a missão, visão e os valores. Implica formar a imagem da instituição. Atores pode ser entendido como partes interessadas, e aí você fica atento porque na prova eles podem chamar isso de stakeholders. Então, stakeholders são as partes interessadas, são os atores ou são os clientes. Bom, isso, comunicação institucional. Então, vamos guardar essa informação, tudo bem? Comunicação institucional é quando a organização visa repassar os seus valores, a sua missão e a sua visão. Missão, a razão de ser, razão de existência. Visão, o que ela pretende ser. Valores, seus princípios norteadores. Então isso significa comunicação institucional. Veja, nem tudo que você assiste na TV de uma empresa significa que é querer vender um produto, um material, tudo bem? Na maioria das vezes, nós observamos a comunicação institucional, a organização querendo vender uma ideia de missão, visão e valores para as pessoas, porque isso é muito importante, tá? Tudo bem? E a organização ela vai ter uma outra comunicação, que eu vou colocar aqui no cantinho. Opa, não é isso que eu quero isso aqui, ó. Que a gente vai chamar... Peraí. Agora sim. Comunicação mercadológica. Mercadológica. A comunicação mercadológica ela está focada em vendas e marketing. Aqui sim, ela está querendo vender um produto, promover um produto, tá? Vender ou promover. Então, a organização, ela pode ter a comunicação institucional, ela pode ter, claro, também a comunicação mercadológica. Normalmente vai ter as duas, né? Outro tipo que a gente pode observar aqui é a comunicação interna e a comunicação externa. A comunicação interna, ela é entendida, né, como dentro da área organizacional, dentro da empresa. O intuito é se relacionar com seu público interno, transmitindo para todos a sua cultura, seus princípios e seus valores. Aqui na comunicação interna, a organização ela vai utilizar de uma coisa que nós chamamos de endomarketing. Endomarketing. Endomarketing é um marketing para dentro, mas não para vender um produto, né? Obviamente, para o cliente interno, para o público interno, que é o colaborador, e sim vender uma ideia ligada à cultura, princípios e valores, certo? E temos a comunicação externa.
voltada à parte externa da organização, como mercado, concorrentes, sociedade e outras instituições. Essa comunicação pode ser feita no intuito de comunicar seus valores, que é a comunicação institucional, tá? Então aqui quando fala comunicar seus valores, está se referindo à comunicação institucional, beleza? Ou comunicação mercadológica, que é o intuito de vender produtos ou promover os produtos. Certo? E, ó, a comunicação mercadológica é a ação de marketing e vendas. Ficou claro? Então, óbvio que a comunicação externa vai acontecer uma comunicação institucional e uma comunicação mercadológica. E a comunicação interna vai acontecer o endomarketing, como eu comentei para vocês. Vamos caminhar? Elementos da comunicação. Quais são? Coloquei aqui para vocês. Nós temos como elemento da comunicação o emissor, aquele que transmite a mensagem, o receptor, aquele que recebe, a mensagem propriamente dita, certo? O canal é o veículo de comunicação, é como nós vamos transmitir, né? Exemplo, eu posso encaminhar um e-mail, vou usar a internet. Você está me assistindo aí, então nós estamos utilizando um streaming, uma plataforma, é o veículo de comunicação, vídeo, certo? Então, e temos a codificação. A codificação porque a mensagem ela vai por meio de sinais, de símbolos, de códigos. Beleza? Quando chegar aí, você vai decodificar. Decodificar é traduzir, tradução. Interpretação dos códigos. Interpretação. E vamos precisar também do feedback. O que é o feedback? Feedback é o retorno, resposta, realimentação. Melhorei bastante a letra, hein, gente? Retroalimentação. Peguei o jeito aqui da lousa digital, né? Agora vai. E temos o ruído. Ruído é qualquer barreira que possa atrapalhar no processo de comunicação. Ruído. Cuidado, ruído não é só barulho, tá? Ruído é qualquer coisa que possa atrapalhar no processo de comunicação. Por exemplo, se eu escrevo e você não entende a minha letra, é um ruído. Se tem um termo técnico e que você não conseguiu compreender, é um ruído. Entendeu? Então, qualquer coisa, qualquer barreira pode ser entendido como um ruído. Depois a gente vai falar sobre barreiras e aí você vai entender melhor. Certo? São obstáculos. Ficou claro, né? Acredito eu que ficou claro. Tá bom? Legal. Se de repente você escutou um ruído aí, está escutando a minha aula e escutou um ruído no fundo, professor, eu escutei um ruído aí, um barulho, pronto, isso pode ter, de alguma maneira, né, atrapalhar, passa a ser um ruído, faz parte, beleza? O ruído também entendido aí como um elemento dentro do processo de comunicação. Continuando, vamos ter aqui os canais de comunicação. Os canais de comunicação, nós vamos ter um processo aqui, ó, de interação. E essa interação pode ser alta, de alta riqueza, ou pode ser de baixa riqueza. Então, quanto mais para baixo, né, pior é a interação. Exemplo, gente. Se você, se a empresa que você trabalha, ela faz uma circular, um folheto aqui, né? Um folheto, vamos lá, um folheto informativo. Uma circular. Você concorda que isso aqui é de baixa interação? Eu não estou dizendo que as pessoas não vão entender, tá? Mas haverá pouca interação entre as partes. Você não vai interagir com isso. Você vai receber, tal, vai ler, mas você não vai interagir necessariamente com isso. Beleza? Aqui mais para cima, a gente vai ter assim, ó, relatórios, boletins, memorandos. Aí já aumenta um pouco mais. Mais para cima, nós vamos ter telefone,
contato telefônico, internet, já é de alta riqueza. E lá no topo, de acordo com os autores, tá? Talvez você possa até achar que não, mas lá no topo nós teremos a conversa face a face, tete a tete. Para muitos, é a comunicação de maior riqueza ainda. Olho no olho. É isso. Tá bom? Então, são os canais de comunicação de acordo com a sua interação. Alta riqueza ou baixa riqueza. Continuando, outro assunto aqui interessante é sobre os canais ou fluxo de comunicação. A comunicação ela pode ser uma comunicação formal. O que é uma comunicação formal, galera? A comunicação formal é aquela... Deixa eu pegar aqui a caneta vermelha que é melhor. É aquela... criada ou mantida pela organização. É a organização que estipula como que as pessoas vão se comunicar. Por exemplo, para eu enviar um e-mail para minha chefia, eu tenho que fazer isso pelo e-mail corporativo. Então, é uma comunicação formal. Eu tenho que fazer um memorando. Então, é uma comunicação formal. Beleza? Muitos concursos, por exemplo, exigem dos candidatos a matéria de redação oficial, que é um manual de redação da Presidência da República, onde vai informar ali como fazer um documento, entendeu? A formatação do documento. Então, é a comunicação formal, beleza? A comunicação informal é aquela criada pelos membros. A ideia da comunicação formal, ela é mais espontânea. E aí, não foi a organização que criou tal, o grupo ali de trabalho que acabou criando. Uma forma de ser mais rápido, mais dinâmico. Exemplo, já aconteceu comigo, tá? Eu mandar um material para o cursinho preparatório e não chegar pelo e-mail, porque deu um problema lá na rede deles, ok? Eu entrei em contato lá com a gerente, a coordenadora, ela não tinha recebido ainda. E o que eu fiz? Eu mandei via WhatsApp. Então eu vou mandar aqui um material via WhatsApp para você. E peguei e mandei. Ou seja, comunicação informal. Funciona bem pra caramba. É claro que nós podemos ter também alguns problemas, como por exemplo, o Diz que me diz, né, a central de fofocas e boatos acontecendo em comunicações informais, evidentemente. Mas hoje bastante interessante para as organizações, para que tenham um processo mais rápido aí de conseguir alcançar objetivos da organização. Temos também a comunicação horizontal. A comunicação horizontal, ela acontece entre os pares. Pares são as pessoas que trabalham no mesmo nível. Então, exemplo, técnico judiciário com técnico judiciário, analista judiciário com analista judiciário. Entendeu? Nesse sentido, horizontal, paralelos. Circular é uma comunicação que ocorre entre todos. Pode ser chamada também de 360 graus. A comunicação vai chegar para todo mundo. Ascendente é uma comunicação de baixo para cima, ou seja, de subordinado para chefia. É uma comunicação vertical, né, gente? Uma comunicação vertical. E descendente é de cima para baixo, ou seja, de chefia para subordinado. Beleza? Eu percebi que faltou uma aqui, eu vou colocar aqui também, que é a comunicação transversal. Vou colocar aqui, ó. Transversal, tá? A comunicação transversal é aquela comunicação que ocorre entre diferentes departamentos e diferentes níveis. Tá bom? Ela é transversal, essa é a ideia.
Só para você conseguir compreender melhor. Vou colocar aqui no cantinho. Aqui a gente tem uma estrutura organizacional, tá? E aí o que vai acontecer? Esse nível e esse departamento se comunica com esse outro, lá em cima. Só que de maneira, né, diagonal assim mesmo, transversal. Tá bom? Diferentes departamentos, diferentes níveis. Comunicação transversal. Maravilha, gente. Show de bola. Então, deixa eu continuar. Barreiras. Lembra que eu falei dos ruídos? Nós temos aqui as chamadas barreiras. Quais são as barreiras, né, os tipos de barreiras que nós podemos ter? Ó, qualquer tipo de entrave ou obstáculo que possa ocasionar diminuição de entendimento de maneira clara. As barreiras da comunicação podem ser divididas da seguinte maneira. Nós podemos ter barreiras físicas, que podem ser barulhos, sons, vão influenciar no processo de comunicação. Imagine uma organização utilizar equipamentos que não estão adequados para o uso, ou ao ministrar uma aula, o microfone não funciona, ou a transmitir uma aula via internet deixa de funcionar. As barreiras físicas também podem ser chamadas de mecânicas. Temos também as barreiras fisiológicas, problemas relacionados com o funcionamento orgânico levando a dilemas genéticos, como fala, visão, audição. Barreiras semânticas é a linguagem utilizada de maneira inapropriada pelo emissor no processo de comunicação junto ao receptor. Exemplo, jargões ou gírias utilizadas no processo de comunicação em que o público-alvo desconhece. Então imagina, vou ministrar uma aula lá no Rio Grande do Sul e utilizo certos jargões que é da região do Nordeste, por exemplo. Então, obviamente, as pessoas de lá não vão conhecer, como as pessoas de lá ministrando uma aula no Sudeste, no Nordeste, no Norte, talvez não conheçam jargões, né? Palavreados daquela região. São comuns para aquela região, mas para outras regiões as pessoas não conhecem. Então, isso são barreiras semânticas. Barreiras psicológicas. A comunicação pode ocorrer de maneira preconceituosa. Quando eu não aceito, acho que a outra pessoa é inferior a mim. Isso acontece, infelizmente, né? Então, é isso. E barreiras pessoais, a própria dificuldade que os agentes criam no processo de comunicação. Eu posso criar aqui, ao invés de simplificar, eu acabo, de uma certa maneira, né, aumentando ainda mais a dificuldade. Já é difícil. Vou utilizar de verborragia. Já ouviu falar nisso? Verborragia. É quando eu trato de coisas, situações que fogem do assunto, do contexto, né? Eu quero florear demais, deixar muito perfumado ali minha aula e acabo fugindo da aula, fugindo do contexto. Coloco muitas coisas que não tem necessidade alguma, entendeu? Ou eu posso também, né, fazer uma filtragem. Aqui eu estou indo em excesso, né? A filtragem é quando você filtra, quando você não passa o que é ideal, ok? Falta informação, basicamente essa ideia, tá bom? Beleza? Legal, né, gente? Show de bola. Vamos resolver aqui uma questão para você observar comigo como que isso pode cair aí na sua prova. Bora lá. Olha só essa questãozinha. Ela diz assim: na teoria da comunicação, um dos pontos mais importantes é a preocupação com a pessoa que está na outra ponta da cadeia de comunicação, chamado aí de receptor. Quando eu me preocupo com a outra pessoa, isso trata-se de quê? Alternativa A, empatia. B, efetividade. C, atitude. D, feedback. Ou E, diretividade. Bom, gente, a preocupação com a outra pessoa nós chamamos de empatia. Gabarito aí, alternativa A. Maravilha? Vamos lá, continuando. Mais uma questãozinha. No intuito de melhorar a comunicação interpessoal e intergrupal numa organização de grande porte, deve-se, alternativa A, aperfeiçoar os fluxos descendentes e formais de comunicação escrita para melhorar a imagem da direção. B, centralizar os fluxos ascendentes e informais de comunicação oral, visando elevar o controle gerencial.
C. Estimular os fluxos horizontais de comunicação informal e oral entre todos os funcionários em torno de metas e projetos. D. Incentivar a comunicação formal e escrita entre os altos dirigentes dos setores de marketing e RH. Ou E. Reduzir os fluxos laterais de comunicação formal e informal para impedir as chamadas centrais de boatos. O gabarito aqui é a alternativa C, galerinha. Estimular os fluxos horizontais de comunicação informal e oral entre todos os funcionários em torno de metas e projetos. Né? Mesmo todo mundo no mesmo propósito. Beleza? Ficamos com a alternativa C nessa questão. Bom, assim eu encerro essa aula. Show? Espero ter ajudado, contribuído. Vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e a gente se vê, claro, numa próxima oportunidade, tá bom? Valeu, galera. Até mais.